Tá, não, vamos usar que tem gente pra fazer Podemos uma dancinha balançar? hoje. Nada, nem encostar na mesa? Vai lá. Vamos ver. Fazer uma Não, dancinha. sem tomar cuidado. Jogar a Sandrinha. É amiga, pra fazer isso não. Tá bom. Nada de convicção. Então tá, vamos começar. 3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? E aí, pessoal, animados? Ó, pra gente é uma honra estar aqui. Estamos, assim, muito felizes, né, de estar participando desse grande evento que a gente considera incrível e muito necessário. Vamos compartilhar muito conhecimento aqui com vocês. Que é justamente o tema de hoje. Inteligência compartilhada, economia multiplicada. A gente vai falar um pouquinho para você sobre como nós duas compartilhamos conhecimento, como que a gente compartilha no nosso dia a dia e como isso tudo reverbera nas nossas empresas, nos nossos negócios. Mas antes disso, eu sei que vocês devem estar pensando assim, tá, mas quem que vocês acham que vocês são pra vocês virem aqui e ficar falando Quem que é essa sobre, daí? né? Cheio de assunto, querendo falar que tem que compartilhar, porque vocês conseguiram isso e aquilo, né? Que exemplo que a gente tem pra dar pra vocês. Pensando nisso, eu vou falar pra vocês, não vou falar sobre mim, mas vou falar quem é a Sandrinha. Fala bem de mim aí. Não sei não. Então vamos lá. Essa é uma forma que a gente usa, ao invés da gente falar da gente, a outra pessoa que fala da gente. Porque o que acontece? A gente acaba descobrindo em nós talentos que a gente nem sabia que tinha. Ela só acha que descobre talento, né? Os defeitos ela não descobre, não. Mas então, a Sandrinha, gente, é uma comunicóloga maravilhosa. Ela, assim, tem um poder de comunicação, não só um poder, vamos dizer assim, é do marketing, é jornalista, não. Ela é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem com várias pessoas. Aí, tá vendo? Tá ficando até boba. O dom da comunicação, ele tem muito a ver com passar uma ideia e de entender uma ideia também. A gente, às vezes, acha que a comunicação tem a ver só com falar, né? E não com escutar e tudo mais. E essas qualidades fazem com que ela seja uma pessoa assim que consegue interligar muitos pontos da sociedade, muitos projetos e muitas pessoas em uma causa assim que ninguém tá vendo. Ela vai falar assim, não, gente, olha aqui, ó, você junta aí e tal. Então ela é muito boa de juntar as pessoas e de fazer as coisas e de conseguir colocar coisas pra frente que estavam paradas há muito tempo. Sobretudo por algumas qualidades delas, que são também qualidades pessoais, mas muito importantes. Ela é uma pessoa extremamente confiável, extremamente parceira, extremamente, muito interessada. Quando ela vai conversar com você, ela realmente te escuta, entende o que você está falando, quais suas demandas, suas propostas. E isso, né, faz com que a pessoa se comunique bem e confie nela, que é uma coisa muito importante pra gente ter no negócio, é a confiança. Além disso, ela é muito esforçada, né, gente? Porque pra ter o dom da comunicação, a gente fica assim, também não é tão fácil, né? Não é fácil conversar com todo mundo. Então, e ela tem essa questão de ser muito esforçada, sabe onde quer chegar, sabe como ir, sabe também que não tem que ser hoje, não tem que ser amanhã, sabe o tempo das coisas. E é uma das coisas que eu admiro muito nessa pessoa aqui, de fato. Agora você tem que completar, falar da empresa, porque senão depois não dá gancho pra gente continuar. Assim como eu tenho que falar todo Black Pau. Porque que horas que a gente vai falar que a gente é da empresa? Entendeu? Verdade. Então tá. Júnior, corta aí e volta. Só você continuar. E a Sandrinha, ela é da empresa Niari Cosméticos, que é uma empresa de cosméticos voltada para a estética negra. Então, ela se propõe a cuidar dos cabelos crespos e cacheados do mercado, né? Que até então o mercado que estava bem abandonado até chegarem os pretos e começarem a sinalizarem aí que era muito importante olhar para esse mercado. Muito bem. Nossa, fiquei assim até lisonjeada, né? Então deixa eu falar dessa pessoa aqui maravilhosa, uma pessoa abençoada. Costumo dizer que foi um encontro de almas, assim. A Dandara é uma mulher muito equilibrada, muito centrada, tem um poder de gestão, de gerenciamento, entende, estudou e estuda muito sobre questões financeiras, né? A gente troca muito, inclusive, esse tipo de experiência. É uma pessoa que está à frente do Instituto Todo Black Power. É um salão de beleza bem interessante aqui em Belo Horizonte, que não trabalha com nenhum tipo de química de transformação, que tem uma equipe que é
completamente diversa. As contratações dela preza muito pela diversidade, isso que enriquece muito o Instituto, enriquece o espaço, os atendimentos. É um espaço que não é simplesmente um salão de beleza, é um ecossistema onde funcionam outras modalidades que no decorrer aqui dessa palestra vocês vão conhecer. É uma mulher que tem coragem. Ela, quando se propõe a fazer algo, ela vai lá e faz. E eu admiro muito esse pulso firme que ela tem, essa força de vontade, esse equilíbrio, o que soma muito, né? Acaba que nós duas, as características que ela falou que eu tenho e que eu acho que ela tem, que eu tenho certeza que ela tem, a gente soma muito para os nossos trabalhos, assim, a gente implementa isso o tempo inteiro, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional também. Então é uma grande profissional e a gente tá aí juntas nessa. Ai, que gracinha, gente. Vou até dar uma abraço depois disso. Vai chorar, não, viu? Tô emocionada. Então, gente, vocês podem fazer dessa forma também na empresa de vocês aí, algum tipo de dinâmica, né, amiga? Para um funcionário falar do outro, falar as características do outro. Isso fortalece um tanto, a gente sempre usa isso aí nas nossas atividades, nas nossas palestras e o resultado é enriquecedor, muito positivo. E assim, é um exercício muito fácil de fazer, vamos dizer assim, que é o exercício de escutar o outro, mas aí você começa escutando o outro falando sobre você, olha que maravilha, porque a gente não quer falar da gente o tempo todo, aí você deixa o outro falar, mas o outro fala de você, mas já é um exercício pra você aprendendo a escutar o outro, que aí você fala, olha, não, se ele me acha legal assim, ele deve ter mais alguma coisa importante pra falar. É isso, então, prosseguindo, vocês já assistiram esse desenho, Pink Cérebro? Eu era viciada, eu só não sabia que eu ia me tornar esse desenho. Então, a gente sempre apresenta, a gente tem como referência esse desenho, porque tem muito a ver conosco, assim, são dois ratinhos de laboratório e que toda noite Pink pergunta pro cérebro, o que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos dominar o mundo. Isso. Sempre fala que vai dominar o mundo, conquistar o mundo, aí cria várias artimanhas para poder chegar nesse objetivo. Aí a gente vai falar um pouquinho das características de cada um desses ratinhos. Mais pra frente vocês vão entender por que a gente tá trazendo, né? Não, porque a gente considera a nossa parceria uma parceria de Pink Cérebro. Isso. Você vai falar do cérebro. Tá bom, vou falar do cérebro. Ela falou que eu vou falar do cérebro. E eu, como um Pink, eu faço o que o cérebro quer. Mas, gente, brincadeiras à parte, os ratinhos de laboratórios, eles são muito legais. Quem já assistiu vai lembrar aí, só que eles têm personalidades muito diferentes. E até um jeito de lidar com ali o laboratório, com os objetivos deles. Apesar de que eles têm o mesmo objetivo. Isso é bem importante também, já ficar linkado. Mas o cérebro, ele já tem esse nome, né, gente? Ele tem uma cabeça enorme, assim. E é uma pessoa, assim, extremamente com um intelecto... Uma pessoa não, um rato. Não é uma pessoa, um rato. Mas tem uma cabeça enorme, assim. E ele demonstra durante o desenho uma capacidade intelectual muito grande. Então, é uma capacidade intelectual tão grande que ele tem dificuldades de lidar com coisas simples. Assim, ele acaba fazendo vamos assim, trazendo para os dias a dias, trazendo todo um software para poder ali contabilizar quantas vendas vai ter num dia, sendo que o negócio dele seria somente uma coisa que vende ali 2 ao dia, 3 ao dia e que não precisaria de tanta coisa assim. Assim, são coisas que funcionam maravilhosamente bem, mas são extremamente complexas, né? Sim. E ele tem algumas outras características que quem vai ver o desenho também vai lembrar que ele é persistente, ele não desiste. O objetivo dele nós vamos conquistar, e é nós, não é eu vou conquistar o mundo. Nós vamos conquistar o mundo, ele não desiste, persistente naquele objetivo ali. E aí ele planeja, e aí dá errado, ele sofre, gente, mas é um episódio só. No outro dia ele já tá bolando um outro plano, ele tá ali, foco no objetivo, não tira o olho daquele objetivo. Bom, Pink tá sempre assim, na sombra do cérebro, né? Quando o cérebro fala, vamos fazer eu quero ir lá pra lua, mas eu quero ir dentro de um canudinho de refrigerante. Pink tá, então vamos. Pink tá junto, acredita nas ideias do cérebro, tem uma intuição fortíssima, essa intuição que traz, às vezes, o cérebro pra realidade.
que, tipo, ela falou, né, que o cérebro pode criar um software para poder contabilizar, a questão que ela falou aí agora há pouco. Aí Pink chega e pega uma calculadorinha, ou então pega um papel, escreve, simplifica as coisas, pega um palitinho. O Pink simplifica tudo. É leve, né, e coloca essa intuição forte que tem sempre no meio das atividades que estão sendo feitas, assim, sabe? Talvez o cérebro nem leve tão a sério que é uma intuição e que tem que seguir a cabeça do Pink, porque ele sempre quer mostrar assim, não, mas eu quero fazer assim. Mas no decorrer do desenho a gente vai vendo que ele sempre vai voltando atrás e acompanha o Pink, que sempre tem a tendência de simplificar as coisas. E aí, né, você deve estar perguntando, e aí? E daí? É muito importante a gente fazer essas releituras, porque muitas vezes, se a gente for pegar só a nossa lembrança pura e simples da infância, a gente vai ter uma imagem, por exemplo, que o cérebro era um ratinho inteligente e o Pink era um pateta. Mas a gente esquece, por exemplo, detalhes que o Pink, por exemplo, que poderia ser considerado por pessoas, por não ter capacidades intelectuais complexas, de resolver aquelas equações enormes que o cérebro desenhava no quadro, como uma pessoa burra, mas era o Pink que salvava o cérebro das ciladas em todo episódio. Assim, é por isso que eles ainda estavam vivos, por causa assim, parecia que era uma coisa tão assim que o Pink não sabia o que estava fazendo, porque ele fazia de uma coisa tão leve, ele não precisava se impor como o cérebro precisava se impor, que às vezes a gente acabou comprando essa ideia de que, tipo, né, o ratinho inteligente e o ratinho burro. Mas é bom a gente rever até esses valores também do que a gente considera inteligência. Para uma equipe, sim, isso é muito importante, porque às vezes, como é que eu, uma pessoa com PhD, o que eu vou compartilhar e trocar com uma pessoa que trabalha lá na produção final do meu produto, por exemplo? Então, a gente tem que ter esse exercício assim, de entender o que é, afinal, essa inteligência compartilhada. Cada um tem a sua especialidade em algum assunto, né? De repente eu sou ótima em comunicação, mas talvez eu não seja tão ótima assim em finanças. E aí, então, a gente tem que saber reconhecer. E aí vocês perguntam assim, tá perguntando quem é Pink e quem que é cérebro. A gente navega assim nas características de cada um. Tem hora que ela cria umas ideias, o que você acha? Eu topo. Vamos junto, vamos nessa. Vai mesmo. E a gente vai. E vice-versa. Exatamente. E aí, o que a gente tira dessa união, dessa parceria de Pink e cérebro? Que para um projeto ser realizado, ele é preciso que haja união, amor e confiança. Muita confiança para trabalhar o compartilhamento de conhecimento, para trabalhar o compartilhamento de inteligência. A gente tem que confiar um no outro, porque você está lidando com, além de duas pessoas, duas amigas, tem as nossas empresas também. Tem o Todo Black Power e tem a Niari Cosméticos. Então, a gente abre a nossa empresa. Ela sabe de detalhes da minha empresa, eu sei de detalhes da empresa dela. Então, precisa haver esse amor, essa confiança, essa união, para que a gente consiga absorver da melhor forma possível o que é bom, o que não é bom e trazer para dentro dos nossos negócios. E muitas vezes isso significa a gente lutar contra toda uma característica que já é, assim, uma característica não, uma imposição até do nosso sistema educacional, de que nós somos criados para nós nos destacarmos, nós não emprestarmos o caderno. Eu faço um curso, aí nossa, eu paguei, sei lá, R$5.000 para fazer esse curso, eu vou sentar e vou falar para ela resumir o curso, sendo que eu tive que ficar lá não sei quantos meses, tal. Eu fiz uma graduação, eu vou falar para ela o que. Então, é um exercício da gente trocar muito e até de diminuir o ego também, de entender que conhecimento não é uma coisa que você aprende somente na academia. Tirar essa visão muito restrita e assim, que é uma visão com muita ignorância, no sentido de ignorar muitos conhecimentos. Assim, se você acredita que... Então, quando não existia academia, não existia conhecimento nenhum, não existia nada fora disso. A gente aprendeu que tem que competir, né? Quando aparece uma concorrência, poxa, peraí, deixa eu competir. E às vezes, como a gente foi criado, né, pelo menos pelo que a gente acompanha, pelo que a gente ouve falar, a competição está sempre no topo, a gente esquece de ver o que aquele projeto ou aquela empresa tem que possa somar com o meu projeto, com a minha empresa. Então, quando a gente tira da frente, tira da visão a palavra competição e começa a centrar em parceria, em compartilhamento honesto,
a gente consegue ver várias possibilidades de trabalhar junto. Por exemplo, eu trabalho com cosméticos, ela com salão de beleza e também tem uma marca de cosméticos. Os nossos cosméticos, eles se somam. Isso, e até as nossas empresas mesmo, assim. A gente sempre pensa, meu Deus, né? Quando se fala de empreendedorismo, né, que eu acho que, né, nessa questão aqui a gente está falando do afroempreendedorismo, por exemplo, o que se fala no mercado quando você está planejamento? Qual que é o seu planejamento para dominar o mercado? O que você vai fazer quando você faz o plano de negócio lá? Mas e se surgir um concorrente? O que você vai fazer? Você já fala, não, vou baixar meu preço, ou senão eu vou ter mais produtos do que ele. Ou fora, né, gente? Eu não vou entrar nem no mérito das sabotagens, assim, pesadas, assim, que já tem questões morais, né, dentro disso. Mas que a gente, infelizmente, sabe que acontece. Porque a gente não acha que é possível duas empresas conviverem no mesmo mercado. Eu não sei de onde a gente tirou essa ideia. E qualquer empresa que tem capacidade de absorver toda a demanda no mercado. Gente, né? É muito difícil. Por exemplo, no caso, nós duas temos empresas relacionadas à estética negra. Nem se fosse a intenção, eu teria capacidade, inclusive, de gestão financeira, de comunicação e tudo mais, para absorver toda a demanda do mercado. E eu vou falar só de mercado, vamos colocar aí brasileiro, que existe para a estética negra. Sim. Para a Sandrinha é a mesma coisa. Agora, a partir do momento que você tem essa visão de confiança, gente, que aí também a gente não vai ser hipócrita e falar que você vai se juntar a qualquer pessoa, tal. Tem que ter uma relação de confiança muito forte. Mas quando vocês conseguem ter essa relação e aí se juntam e conseguem olhar para essa situação e falar assim, olha aqui. E assim, não, amiga, que consegui, você não sabe o que eu descobri. Descobri que vai ter um evento assim, assim, assado, que vai falar sobre como trabalhar o mercado de estética. Na visão de concorrência, o que você faz? Nossa, não vou nem compartilhar com ninguém esse evento, vai sozinha, fala depois que, comenta, ou se não tira foto para mostrar que foi num lugar melhor ainda, tal. Numa visão de compartilhamento, você vai, consegue desconto para levar a amiga também. Às vezes, assim, já aconteceu, né, da gente até cursos, assim, da gente ganhar uma bolsa e a outra ser paga. E a gente dividir a bolsa como se cada uma tivesse ganhado 50%, até, gente, por uma questão de entender que duas pessoas que têm uma sintonia tão grande como a gente tem para os negócios, estar ali no mesmo curso, a gente multiplica, assim, exatamente, de forma exponencial a capacidade que a gente tem de lidar com aqueles problemas. Por exemplo, vocês que estão aqui assistindo essa conferência, vocês aqui, que a gente acaba distraindo vendo isso, olha o número de palestras que tem. Agora olha aquele seu parceiro, se ele estiver estudando com você essa conferência junto com você, olha quando é muito mais rico. Exatamente. Quando vocês vão sentar para debater, você vai falar com a pessoa, ela já sabe do que você está falando, vocês começam a criar um outro conhecimento em cima disso tudo que vocês estão aprendendo aqui. Interessante pontuar também a respeito das referências que a gente tem enquanto empresa, né? Às vezes a gente sempre mira só lá naquela empresa que está lá no topo, lá no alto, e a gente esquece, às vezes, das empresas que estão começando agora, as startups que têm projetos sensacionais, incríveis, que servem de referência para a gente também fazer um estudo. Tem que mirar, sim, a gente tem que mirar o melhor para a gente, sim, só que a gente não pode esquecer também de quem está aqui também na base fazendo um trabalho também muito interessante. Tem tantos projetos, tantas empresas interessantes, inclusive em comunidades, né, que a gente estuda a história e acaba aprendendo muito com essas empresas, principalmente com respeito à resistência nos negócios. E entender, incluindo que nem toda empresa é feita para dominar o mercado. Muito pelo contrário, a maioria, como a gente falou aqui, não tem capacidade. Então, se você, dependendo do porte da empresa, do objetivo que você tem com a sua empresa, se aliar com uma outra que tem um objetivo ou similar ou complementar ao seu, às vezes não é o mesmo objetivo, mas ele complementa o seu, é muito mais interessante. Como a gente está falando, não tem como todas as empresas terem uma capacidade micro, assim, de atender ali só a sua comunidade, seu condomínio, mas também não tem como todas as empresas querendo dominar o mercado. Exatamente. Gente. A gente vai viver os perigos. Inclusive tem um livro, eu me esqueci o autor agora, que chama O Círculo, que fala como que seria o mundo
do dia que uma empresa dominar todo o mercado, todos os mercados, na verdade. E assim, é muito interessante porque imagina, gente, que coisa cruel até ter todo o domínio de todos os serviços e produtos em uma empresa só. E todo o domínio financeiro, consequentemente, e político. Por isso que tem crescido muito o mercado de nicho, né? Um nicho específico para aquele local, para aquela cidade, para aquela localidade, para aquele ambiente. É o mercado de nicho. E muita gente sobrevive muito bem criando serviços ou produtos para um mercado de nicho. Aí você deve estar aí se perguntando, tá, ok, mas até parece que isso acontece. Até parece que é tão fácil assim unir duas empresas, né? Ainda mais quando, tipo, no meu caso, sou eu e tenho a minha sócia, que é a Patrícia Santos. E mais as outras pessoas que trabalham, né, em outros setores. E aí ela tem a empresa, tem lá a equipe dela também, tem outras pessoas lá. E aí você pergunta, mas como assim? Só vocês duas e o restante da empresa? Como é que faz? Como é que vocês vão fazer para combinar isso tudo? Como que a gente vai trocar uma ideia, trocar uma experiência e eu vou levar para minha sócia? E como que fica isso? O negócio é o seguinte, assim, a inteligência que a gente compartilha entre nós que reverbera lá na nossa empresa, né? E aí, quando você fala assim, será que é possível? Igual a gente falou, tem que ter muita confiança. É possível sim. Aí a gente trouxe alguns exemplos de algumas palavras que estão usando muito hoje no mercado empresarial. E algumas já estão aí há mais tempo. A gente não vai aprofundar em nenhuma dessas palavras, mas a gente trouxe como referência para vocês, para quem ainda não teve a oportunidade, conhecer e entender que existe já essa forma de trabalho Aí o primeiro exemplo, quer falar? Primeiro exemplo amaciante de roupas Comfort e do sabão em pó Omo. Muitas vezes isso é chamado co-branding, que você pegou ali o sabão em pó, uniu com uma marca de amaciante de roupas, que poderiam se considerar ali de estarem no mesmo mercado e ser concorrentes. Eles se uniram e fizeram um produto. Ou seja, eles multiplicaram os valores das marcas deles. Então a confiança que a Omo tem e que a Comfort tem foi multiplicada em um produto só. Então a pessoa que estava ali, não, eu gosto desse da Omo, mas desse da Comfort, ela já levou toda a sua confiança ali. Porque às vezes a pessoa confia numa marca, mas ainda não conhece a outra. Então, fortalece e, como tema da palestra, multiplica a economia. Os públicos, né? Cada uma já tem o seu público. Quer dizer, os públicos se somam também. E o outro projeto que a gente trouxe é o crowdfunding, que é quando as pessoas financiam um projeto, o lançamento de um produto ou um projeto social. E aí a gente trouxe esse exemplo para vocês do Afrobox, que foi uma campanha feita no site Benfeitoria, que são essas plataformas já específicas para você fazer um financiamento, para você lançar sua proposta para que as pessoas financiem e ganhem algum tipo de recompensa por estar financiando. E o Afrobox é um clube de assinaturas muito interessante, específico para as mulheres negras, onde essas mulheres recebem todo mês, pagam um valor mensal e recebem em casa uma caixa com produtos específicos para elas. Então, as meninas da Afrobox lançaram essa campanha e foram muito bem sucedidas, conseguiram arrecadar o valor que elas esperavam para iniciar o projeto delas, para profissionalizar, enfim, para crescer. Então, esse também é uma boa modalidade para a gente exemplificar para vocês de que existe pessoas querendo compartilhar, querendo ajudar você a colocar a sua ideia em prática, colocar a sua ideia para funcionar. Ok. Vou continuar? Uma outra opção, para esse compartilhamento de inteligências são os coworks. Assim, eu acho que esses são até dos mais populares exemplos que a gente vai citar aqui. Mas que são espaços de trabalho compartilhados. Então, ao invés de você ter seu escritório, você aluga ali um espaço no escritório compartilhado. Normalmente você não tem um lugar na mesa marcado, mas você paga por ter, eu vou pagar para ter acesso à internet, telefone, eu posso usar a sala de reunião uma vez por mês, enfim, tem vários projetos diferentes. E aí a gente trouxe o exemplo da Ujama, que é um escritório colaborativo específico para afroempreendedores, pelo que a gente teve conhecimento.
E ele é um espaço, não só que a pessoa vai lá e trabalha, mas ele faz a gente exercitar essa inteligência compartilhada. Porque você tá ali e às vezes você tá assim, quantas vezes a gente dentro do escritório, né, tá assim, nossa, mas eu queria fazer aqui um ensaio para os meus produtos, mas nossa, aí vai alguém e fala, o quê? Eu ouvi aí que você tá falando, vai fazer um ensaio? Então, porque eu sou fotógrafo. E aí já, né, é um network assim, natural, assim, não precisa de todas as rodas de negócios que a gente tem que ir atrás para conseguir conhecer as pessoas e tudo mais. Além do que, tem uma questão que é da generosidade que a gente tem que exercitar, de às vezes você vê uma pessoa passando por um problema que você já passou e você sabe o perrengue que você passou. E assim, passou simplesmente porque não tinha conhecimento, não tinha ninguém para te falar, não faz isso, faz aquilo. Mas não é nem também ensinando, mas assim, olha, eu tô vendo aqui que você tá, essas questões dos impostos aqui, você sabia que se você regularizar a sua empresa assim, assado, os impostos podem ser mais baratos, entendeu? Tem coisa, gente, que a gente tem que sair dessa cultura de querer prejudicar o outro pra gente conseguir crescer, mas assim... E isso gera uma energia tão boa, a outra pessoa fica com aquele sentimento, quando tiver a oportunidade ela vai ser recíproca, se ela não for, outras serão, e assim é muito importante, a gente se sente muito melhor quando a gente consegue ir junto com os nossos, principalmente quando se fala de afroempreendedorismo. Eu acho que não tem como falar de afroempreendedorismo se a gente não pensa em ir junto, né? Não perde o sentido dessa conferência. Acho que falar em afroempreendedorismo é não repetir o que o colonizador fez. Sim. Né? Por que não Libertar de verdade. Esse aí do crowdsourcing, você vai falar, porque você que escolheu esse sanduíche aí. Então, gente, esse daí é uma ideia de compartilhamento, de abrir a empresa para os clientes. Muito legal. O McDonald's, ele fez uma campanha, eu não sei se teve aqui no Brasil também. Essa campanha foi na Alemanha. Que foi o seguinte, ela abriu para que os clientes pudessem criar os sanduíches. Ou seja, né, a empresa que se diz a Expert, que tem teve a humildade de abrir para os clientes e falar assim, não, vocês vão criar os sanduíches que vocês querem e aí a gente vai colocar em votação. Os mais votados vão entrar para o nosso cardápio. E as pessoas vão ficar desgustando e aí depois que passar o período vai entrar para o nosso cardápio os mais votados. Gente... Genial, né? Quem mais sabe como melhorar a sua empresa do que o seu cliente? E quantas vezes a gente chega para o cliente, ao invés de pedir que ele nos ajude a encontrar uma solução, a gente chega impondo, né? Ao invés de se abrir e compartilhar, falar assim, olha, essa aqui é a minha cozinha, esse aqui é meu ingrediente, assim, aqui que a gente faz o sanduíche é assim. Pode fazer o que você quiser. Eu achei uma ideia maravilhosa, assim, e às vezes nem é tão difícil da gente fazer um exercício, sim, né? Sei lá, tem aí uma marca de brincos, você chama, gente, vou fazer aqui, ó, meus clientes podem criar os brincos e depois colocar em votação. Pode escolher a estampa do brinco. Isso, tal, e o mais votado depois vai entrar para nossa coleção. É uma ideia muito legal e engaja, além de compartilhar, oxigenar a empresa, que às vezes a gente fica muito fechado num pensamento ali, é uma forma de oxigenar, te aproxima do seu público. E a gente estava, inclusive, conversando sobre isso hoje, off, né? Sobre a questão da empresa, da gente querer lançar uma coisa prontinha, enquanto não fica pronto, perfeitinho, a gente não lança. Aí você demora 1 ano, sei lá, 1 ano e meio, 2, e a gente não lança, a gente perde maior tempo, sendo que a gente pode repensar essa estratégia de ter o nosso cliente ajudando a gente na criação de um determinado produto ou serviço. As redes sociais estão aí, colaboram muito para isso. Gente, a gente está olhando muito para cá, mas é porque a gente está sendo auxiliada por um notebook aqui, tá? Então, por isso que a gente está olhando para cá de vez em quando. Bom, outra forma também de fazer compartilhamento é o Gift Economy. É um compartilhamento de coisas que não envolva questões monetárias, assim. Você compartilha com outro conhecimento. Você, por exemplo, você dá aula de inglês e eu dou curso de oratória. A gente pode trocar, você dá aula de inglês para mim, eu dou um curso de oratória para você. Ou, por exemplo, esse site que a gente trouxe aqui, que se chama Tem Açúcar, onde as pessoas compartilham, trocam coisas
troca coisas mesmo. Eles vão no apartamento do outro para pegar uma furadeira emprestada ou para pegar um violão emprestado. Aí na troca o outro também empresta alguma coisa. Depois vocês dão uma olhadinha nesse site que ele é bem interessante e trabalha muito essa questão do compartilhamento sem que haja a questão financeira no meio. É simplesmente uma troca mesmo na confiança que se chama Gift Economy. E é bem interessante um quesito para ser considerado Gift Economy, não pode ter dinheiro envolvido, né? Então você não pode ser assim, eu vou te alugar ou te emprestar, ou enfim, não pode ter a troca financeira, tem que ser a troca em outras coisas. Exercita inclusive a nossa criatividade, né? Porque às vezes, não, mas não tem como eu pagar e por isso. E aí a gente trouxe para você todas essas. E aí a gente trouxe para vocês todas essas palavrinhas que, se você for pesquisar a fundo, você encontra livros, encontra palestras, dá para aprofundar muito, e vários exemplos também que você vai encontrar que de repente você consegue implantar aí na sua empresa alguns desses formatos. Mas aí a gente trouxe isso tudo também para a gente chegar numa palavrinha que nós conhecemos muito bem, que é Ubuntu. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, né? Sou porque nós somos. Uma filosofia africana que nos remete a o que a gente pode chamar hoje de economia compartilhada, né, de inteligência compartilhada, mas que é relembrar isso, né, gente? Que não tem sentido ser se for para ser sozinho, que não tem como a gente ser se não for em conjunto, não tem como o afroempreendedor dar certo se a gente não quiser que o afroempreendedorismo no Brasil dê certo. Por isso que a gente tem que relembrar o que esses valores dessa cultura Ubuntu que estão na gente. A gente vai dar alguns exemplos aqui que vocês vão lembrar com certeza de exemplos na vida de vocês. E de tirar esse olhar, que a gente muitas vezes tem um olhar muito maldoso sobre as pessoas, sobre o mercado. A gente esquece que o mercado são feito por pessoas, as empresas não são uma caixa, não são um edifício, o que seja, são pessoas ali por trás das empresas. E esse fator humano, lembrar dos nossos ideais no nosso negócio é muito importante. Então, quando se tem esse direcionamento da cultura Ubuntu, torna muito mais fácil a gente entender o sentido de a inteligência compartilhada numa empresa. E sem contar que o Ubuntu é pensar no todo, né? Pensar em tudo, pensar no todo, em todo mundo. Eu costumo citar o exemplo: se você joga uma garrafa PET na rua, você não está jogando na rua, você está jogando na sua casa, porque o planeta é a sua casa. E aí, se chove e entope, vai prejudicar todo mundo. Entope, dá uma enchente, e aí já muda a estrutura do planeta, do universo, e acaba prejudicando quem, sei lá, tá lá em outro país, lá no Japão, acaba ficando prejudicado. Então, quando a gente traz essa filosofia, a gente não tem como exercer sem pensar no todo. É uma filosofia muito interessante para a gente estudar, porque a gente estuda tantos outros filósofos e tantas outras filosofias que foi trazida para nós aqui, brasileiros, e às vezes a gente esquece da filosofia africana também, tem outras também que a gente pode estudar. Esse exemplo, por exemplo, das crianças brincando na rua, e não é a brincadeira em si que é o exemplo. Conta esse exemplo. Vamos cortar essa parte, porque eu fiz um trem aqui. Fala um pouquinho sobre que nós estamos que são exemplos que a gente está trazendo aqui, né? Da nossa região e tudo mais, porque, né, como é online, vai para o mundo, né? A gente trouxe alguns exemplos que são aqui da nossa região, e eu espero que vocês consigam alinhar com alguma lembrança de vocês aí. Quem é de Minas Gerais aqui no Brasil vai com certeza ter memórias bem parecidas com essa. Cidades do interior, no geral, né? Isso. Às vezes até alguns bairros de capital também, isso acontece. Então, essa imagem, por exemplo, é de crianças brincando na rua, mas o Ubuntu não é isso. É uma cultura que, né, os meus pais tiveram e aprenderam, né, dos pais deles, que é o seguinte: quem vai lembrar aí de quando era pequeno e ficava na casa do vizinho ou ficava na rua e eu só ouvia: mal, fulana, passa o olho aí na minha filha, passa o olho na minha filha que eu vou ter que ir ali no médico, eu vou ter que ir no supermercado. Não, tá tranquilo.
em consequência, acontecia a troca também. Não tinha esse sentido assim, mas eu vou ficar olhando o menino dos outros aqui, por quê? Ela que se vira, ela tem que ir no supermercado, ela leva a menina, ou ela dá um jeito de fazer as coisas e tudo mais. E aí sempre tinha isso aí na rua. Um sentimento assim de que a criança era da região ali. Todo mundo tinha aquela responsabilidade, tipo, chamava. Então as pessoas chamavam a nossa atenção como se fossem as mães da gente, o vizinho, o que é isso, Dandara? O que você tá fazendo? Desce daí agora que você vai machucar. Quando sua mãe chegar, você vai ver o que ela vai fazer. Mas era natural, né? Sem estar combinado. Eu não vou falar, vamos fazer um gift economy aqui agora, nós duas. Veja meu menino aí. Não, era natural. Isso acontecia. Essa outra imagem que a gente trouxe para vocês é um fogão a lenha muito utilizado, principalmente em Minas. E geralmente as pessoas cozinhavam, para começar, antes, volta. Elas iam junto buscar lenha no mato, dividir a lenha entre os vizinhos e cozinhava junto. E em volta desse fogão, geralmente, principalmente no inverno, ficava todo mundo em volta, batia papo, conversava, tinha contato com o vizinho e comia todo mundo junto. Um vizinho trazia uma couve, outro vizinho trazia, sei lá, um arroz e cozinhava ali, bem compartilhado que era. E o mais gostoso, mais interessante, eu vivi essa época, era o contato mesmo, né? Ali, corpo a corpo ali, você tá na presença humana, sentir o ser humano ali ao lado, era muito interessante. Muitas coisas, né, gente? Espero que vocês estejam fazendo aí referências a alguma coisa na infância de vocês. Talvez alguns países que possam estar nos assistindo nesse momento não tenha. Não sei como é que são as culturas em todos os países, talvez não tenha. Mas, assim, é uma coisa bem específica nossa e que influencia muito hoje na nossa forma de trabalhar nas nossas empresas. A gente tenta trazer sempre o Ubuntu para dentro da nossa forma de trabalho, assim, para lidar também com as outras pessoas e para nunca esquecer, né, de onde nós viemos. Esse exemplo agora é de uma horta compartilhada. Não sei se todos sabem como que funciona essa horta, mas é basicamente algum local que está ali no bairro das pessoas ou no meio da cidade, né? Depende de como é onde você mora. Em que as pessoas simplesmente dividem os cuidados da horta e também os frutos dessa horta. Então, todo mundo vai lá e planta, todo mundo vai lá e molha, todo mundo vai lá e ara o chão e todo mundo pode ir lá e retirar as folhagens, os legumes, as frutas que vêm dessa horta. Sem agrotóxicos. E aí, né, benefícios econômicos, de economia mesmo, de reduzir custos, e benefícios para a saúde, assim, que é você que está cuidando ali. Você sabe que todo mundo vai cuidar da melhor forma possível porque são as pessoas que vão comer aquilo. Então é um exercício de confiança e de saber que o outro vai fazer o melhor que ele pode por você e você, em contrapartida, vai fazer o melhor que você pode por ele também. Mais uma vez, união, amor e confiança, que a gente falou lá atrás. Quitandas também muito forte aqui na nossa região. A gente faz quitanda e a quitanda espalha para a rua inteira, né? O vizinho ganha, o vizinho quando faz traz pra gente. Quando você vai na casa de alguém visitar, tem uma mesa farta de quitandas, pelo menos era assim, né? Hoje na capital a gente não vê muito, mas isso acontecia muito também, era uma forma de compartilhamento, né? Você chamava a vizinha, hoje eu vou fazer um bolo de cenoura. A vizinha, eu também, eu quero aprender essa receita. A vizinha já chegava, minha galinha botou, já chegava com os ovos e juntava tudo ali e fazia o bolo. Então, agora essa perguntinha aí é para reflexão. Por que mudamos? O que nos fez mudar tanto, assim? E como é fácil falar, né? Mas hoje não é assim mais. Hoje não dá pra Tem confiar. muita violência. Hoje, como é que é assim? Eu vou colocar, lógico que ele vai roubar toda a horta, lógico que ele vai pegar tudo que é possível. Mas é engraçado, um exercício. Todo mundo se acha confiável. E todo mundo tem algo pra falar que o outro não seria tão confiável como a gente. Olha só, tá todo mundo repetindo a mesma coisa. Todo mundo acredita ser confiável e tem medo do outro não ser. Olha só. Como que a gente precisa entender que nós estamos sendo treinados, inclusive pelo sistema econômico que nós vivemos, sim, a não confiar no outro, principalmente para essas questões em que envolvam negócios, em que envolvam capital, né? Sobretudo, nós, afroempreendedores, nós, né, desde a colonização, fomos
incitados a não confiar uns nos outros, assim, vem de um cenário de muita... De plantar muita discórdia, de plantar muita desconfiança, e nós podemos resistir a isso, porque, enfim, a gente tem aqui esse exemplo que a gente está apresentando para vocês da nossa parceria da vida real, a gente demonstrou para vocês de outras empresas assim, que vocês possam conhecer também, aqui a gente já falou, mas é possível confiar, porque todo mundo sente falta da confiança. E a nossa essência negra, ela é união, ela é quilombo, ela é parceria. Então a gente não pode deixar isso perder quando a gente está empreendendo. Isso aí a gente não pode. Fica bem essa reflexão pra gente, né? Como é que você está guiando a sua empresa? Quando aparece outra empresa que faz um trabalho como a sua empresa ou parecida com a sua empresa, como que você reage, né? Vamos refletir sobre isso, que dá pra ser legal, dá pra ser bacana, dá pra ser parceiro, dá pra confiar. As pessoas devem estar assim, essas duas estão muito no nossa, que amor. Que mundo das nuvens. Gente. Mas é entender como que faz falta pra gente mesmo. Quantas vezes a gente tá passando aquele terreno que tudo se queria uma pessoa pra confiar e sentar e falar, olha, me ajuda nisso aqui. E tá todo mundo passando a mesma coisa, todo mundo quer. Tem gente, todo mundo vai ter um exemplo negativo pra falar, mas que, né, já aconteceu isso e isso comigo. A gente não tá falando pra confiar em qualquer pessoa. Mas para você estar aberto a encontrar um parceiro para o seu negócio, assim. Um parceiro na vida, na jornada. Não necessariamente tem que ser uma pessoa que é dona de um outro negócio, não necessariamente tem que ser uma pessoa que tem um estudo muito complicado sobre aquilo. Sim. Às vezes, assim, você trocar ali informação com o seu cliente, com um amigo, sabe? Ter essa confiança, o vizinho que seja. E porque se a gente não tem esses valores muito bem estipulados, quando a gente começa a empreender, a gente vai ver o mercado por um outro lado, né? Que não é mais o do consumidor. E a gente vê que é muito mais cruel do que a gente imaginava, né? Quem já tem o seu negócio aí, sabe que passa por coisas que nem imaginou. Que entende a questão dos custos da empresa, de o que a gente considerava um produto caro, barato, da gestão, da figura até do chefe, a figura do patrão. A gente revê várias coisas que a gente foram ensinadas assim, bem pensar naquilo. E aí, se a gente não tem esses valores muito bem estipulados, a gente é engolido pelo mercado, porque a gente não tem solidez, a gente não tem aonde se agarrar. A gente não tem, no Brasil, gerações e gerações com poder econômico para poder nos segurar se algo der errado. Então, a gente tem que ser uns aos outros mesmo, na base da confiança, do ponto. E é possível, a gente está aqui para demonstrar que é possível. A gente sabe de outros 1000 exemplos negativos que vocês possam estar passando na cabeça de vocês aí hoje. Mas nós estamos falando de afroempreendedorismo, nós estamos falando da confiança numa pessoa que você vai escolher. E não em qualquer pessoa você, né, entregar o seu negócio, entregar a sua vida, assim. Isso. E aí, diante de tudo isso, a gente meio que oficializou, assim... Essa união. Essa parceria, essa união. E que também envolvem outras empresas. A gente trabalha com outras empresas, né? Então, Sim. O pessoal deve estar assim, só vocês duas? Não, tem várias outras empresas que trabalham com a gente. E a nossa intenção é repetir esse modelo de trabalho nosso com outras empresas também. E a gente está caminhando para isso. Aí a gente traçou aqui algumas premissas, assim, entre nós, para que a gente consiga manter a nossa amizade forte e consiga ter um paralelo com as nossas empresas. A primeira delas, a empresa não é a pessoa. O que significa? No caso da Sandrinha, ela tem uma sócia na empresa dela. Então, muitas vezes uma coisa que eu acredito que seria interessante e que a Sandrinha entenderia e poderia fazer pessoalmente por mim, por exemplo, pode ser uma coisa que não é tão possível assim, ou tão interessante no negócio dela, quando se trata do negócio dela. Então, não tirar uma posição da pessoa como uma posição justamente da empresa. E o contrário também. Muitas coisas que a gente tem o conhecimento de que o que ela espera da Dandara também não precisa ser necessariamente o que o todo Black Power pode fazer. Tem outras pessoas envolvidas, tem outras empresas envolvidas, tem outras relações de negócio, mas isso também não sobrepõe
os valores. Então a gente também não vai cobrar favor, não vai cobrar, não, mas eu sou sua amiga, por que você não me colocou nessa daí, papapá. É entender, gente, que não é viver num trem numa relação infantil. É mais uma relação de negócio de confiança. E conseguir ter a calmaria de separar as coisas. Que realmente não é... Se a gente não sentar e colocar no lugar, pode ser que em alguns momentos se confunda assim. Por isso que é tão importante estar bem desenhadinho, sentar, conversar e explicar até onde vai cada coisa. Pode continuar. A segunda premissa é: lealdade é melhor que fidelidade. Ela achei que ela ia falar, né? Mas então... Eu sou uma pessoa muito leal. O que a gente quer dizer sobre isso? Muitas vezes, por a gente ter essa parceria tão forte, poderia haver um sentimento de traição quando a gente se relaciona com outras empresas. E não, muito pelo contrário. A gente fica feliz quando consegue outras relações, porque a gente tem a confiança de que eu tenho a confiança que a Sandrinha será leal comigo, e a Sandrinha tem essa confiança de que o que eu converso com ela, por exemplo, eu não vou levar para uma outra empresa, que eu venha fazer algum negócio que, enfim, estamos no mercado, a gente não vai viver ilhado, é muito necessário. Mas ter esse conhecimento de que a gente também não precisa fazer tudo somente nós duas, porque a gente não tem capacidade para fazer todas as coisas. Vai chegar um momento que a gente vai ter compartilhado tanto, inclusive, que a gente vai estar no mesmo pé de igualdade ali, o que uma tem para compartilhar vai ser exatamente o que a outra tem. Então a gente vai precisar compartilhar com outras pessoas, até para trazer novas coisas para compartilhar entre a gente. Exatamente. Liberdade e respeito às opiniões. Terceira premissa. Isso é um ponto também muito importante, porque como a gente está interligada, é um olhar de fora e de dentro ao mesmo tempo, mas tipo a empresa, ela que está na gerência da empresa dela, com a equipe dela, e eu com a minha sócia. Então, às vezes eu vejo uma coisa lá na empresa dela que eu acho que, nossa, isso aí eu acho que podia ser assim, podia melhorar nesse ponto. E aí eu falo e ela entende, sabe? Existe um respeito pra gente poder dar opinião sobre a empresa da outra e que essa opinião seja dada com respeito. E a mesma coisa é ela também. Às vezes ela tem uma ideia lá, às vezes é meia-noite, ela tá lá dormindo, acorda e tive uma ideia para sua empresa. Eu acho que se você fizer isso e eu a mesma coisa. Então, a gente tem essa liberdade assim, sabe? De opinar entre nós. Uma da empresa da outra, do negócio da outra, ou até mesmo, talvez, de alguma coisa pessoal nossa. Tipo de cabelo. Outro dia ela falou do meu cabelo, né? Falou, acho que o seu cabelo tá precisando de você dar um up aí. Acho que é só pra eu ir lá no instituto. É porque eu tava usando muito preso, aí eu resolvi soltar o cabelo. Tá vendo como é que funcionou? Tanto é que eu tô aqui hoje com o cabelo solto. Eu tava sempre usando um coque, assim, que eu adoro, um puff, né? Ou às vezes usando algum tipo de aplique afro, que eu adoro também. Entrelace. E aí a gente sempre tem essa liberdade de opinião. E se não gostar, fala também. Não gostei dessa opinião, não. É na lata, é na cara. Essas coisas, quando envolve amizade e empresa, tem que ficar muito bem conversada. Muito. E tem que existir uma liberdade de eu poder falar com ela. Se eu tiver um receio de falar com ela alguma coisa, é porque tem algo aí que já não tá mais legal, não tá batendo. Porque se eu tô com receio de falar com ela, diante do tamanho da amizade, é porque algo não tá legal. E aí a gente senta e conversa. E entender que é uma opinião que às vezes pode ser, poxa, ela fala, sei lá, falou alguma coisa que às vezes pega no seu ponto frágil ali, mas você saber que aquela pessoa, ela não tá fazendo pra te derrubar e respirar fundo. Às vezes ela, tá bom, amiga. E, tipo, não fala nada naquele momento, mas depois pensa, para. Tem essa consciência, é igual, sabe, gente, conselho de mãe, que mãe fala os trem com a gente, na hora você quer responder, mas você fala, tá bom, mãe, beleza. E vai, pensa, e depois você fala, realmente, tinha razão. E aí, aos poucos, porque muitas vezes na hora você não entende, a gente vive no olho ali do furacão, então uma visão de fora é muito boa, e, sobretudo quando é uma visão que você confia. E isso daí já entra na quarta premissa, que é respeito ao tempo da outra. Nesse sentido de a pessoa não vai ver uma coisa no mesmo momento do que eu. Então, se eu der, por exemplo, eu estou vislumbrando uma coisa no mercado que não é possível que ela não está vendo, por exemplo, no mercado de cosméticos. E eu vou falar com ela e ela
ela vai ter o tempo dela de entender. Sim. Ela tem o tempo dela e a empresa dela tem o tempo também de conseguir enxergar aquilo e respeitar. E respeitar um outro tempo também que é muito importante, sobretudo essa era que a gente está vivendo, que é que as pessoas chamam no Messenger do Facebook. Eu chamo. Chama no WhatsApp. Chamo. Manda direct no Instagram e liga. Oi, aqui Sandrinha. Te mandei aí umas mensagens, me responde aí, tá? Desliga o telefone e manda um e-mail. Gente, tudo bem que os aplicativos são de mensagens instantâneas, mas as pessoas têm muitas coisas. Então eu não posso achar que uma demanda que eu tenha de falar com ela alguma coisa, ou de precisar de alguma coisa, vai ser resolvida instantaneamente ou imediatamente. Ou às vezes ela tem, inclusive, nem pode. Nem daqui a um ano. E aí respeitar esse momento dela falar, agora eu não posso, ou se ela demorar 1 hora pra responder, ou 2 dias e tudo mais, e saber que tá tudo bem, gente, que você não precisa desesperar. Eu tenho um problema com essas mensagens instantâneas e das pessoas entenderem que nós estamos à disposição o tempo todo. Como se nós vivêssemos o tempo todo à espera de uma solicitação ali do outro para alguma coisa. Isso é uma falta de respeito com o tempo do outro, com o que a gente considera do trabalho do outro. Inclusive, assim, quando você tem uma amizade, como que a gente tá nessa era de entender que o meu tempo é mais importante do que o dela. Então, a minha necessidade é mais importante do que a dela. Na hora que eu mando, ela tem que me responder na hora, mas na hora que ela vai me pedir, ou eu não posso, ou senão eu faço uma coisa sem poder, porque eu me sinto na obrigação, porque eu cobrei ela. Então, isso inclusive para a saúde pessoal da gente. Exatamente. E, consequentemente, das empresas também. Quando é alguma coisa urgente, a gente fala, é urgente, escreve, é urgente. Né? E aí a gente acaba se resolvendo, assim, entra no... É muito interessante isso que você falou principalmente sobre o WhatsApp, principalmente quando o seu WhatsApp, ele é junto com o WhatsApp da sua empresa. Aí as pessoas mandam mensagens pra você de noite, de madrugada, e tem gente que manda um monte de interrogação, assim, sabe? Por isso que é interessante ter o número separado, né? O seu particular e o da sua empresa. O da sua empresa tem um horário de atendimento. E se você disponibilizou essa forma de conversar com o seu cliente, você disponibilizou, então você tem que responder o seu cliente. Mesmo se você não puder dar um retorno ali naquela hora, pelo menos falar para a pessoa, no caso que eu tô falando do WhatsApp da empresa, né? Falar para a pessoa, já eu te respondo, ou pelo menos a pessoa precisa ver que já que é da empresa, né? Então, né, a gente imagina que a pessoa vai responder, né? E aí a pessoa vai saber que ela tem um horário de atendimento. Se passou das 18 horas, a pessoa mandou mensagem ali à noite, aí no outro dia que você vai responder. Quando é um aparelho seu, e aí chega à noite, você tá lá, tá olhando, a pessoa vê que você tá online, às vezes, né, quando a gente deixa lá ativado, aí isso pode acabar gerando algo não muito confortável aí pro negócio, né? Fica como dica também. Bom, agora tá quase acabando e a gente tá trazendo agora algumas experiências das nossas parcerias. São várias experiências, mas a gente selecionou algumas só para vocês verem como que a gente consegue fazer essa interligação de um espaço de beleza, o Todo Black Power, e uma marca de cosméticos. Exemplo, Todo Black Power lançou recentemente um e-commerce e é claro que a Niari já tá lá. Isso, é um e-commerce especializado em produtos para a estética negra. E aí, obviamente que a Niari entrou com seus cosméticos, que é mais uma forma de colaboração. Não só a Niari, aí todas as marcas de afroempreendedores aí, você tem um produto, você quer estar nesse e-commerce, pode entrar em contato. Pode entrar aí, gente, eu já... É uma forma de fazer uma parceria. Tá vendo como é que soma? Esse também é uma ação. É uma ação que a gente fez, a gente fechou uma sala de cinema. E aí a gente... Foi lindo, gente. Foi lindo, maravilhoso. Nossa, a gente juntou nossas empresas com outras marcas também, de afroempreendedores, que deu o maior apoio pra gente na divulgação. E a gente conseguiu fechar uma sala com 250 lugares, 250 lugares para assistir o Pantera Negra. E foi uma ação incrível, assim, as marcas lá todas juntas fazendo... Foi gostoso, foi muito bom. Isso aí eu fico até emocionada quando eu falo dessa ação, que foi incrível. Outra ação que é interessante também, a gente consegue compartilhar até mesmo nas redes sociais. Por exemplo, esse foi um post da Niari Cosméticos, em que quem deu as dicas sobre cabelo colorido foi a Dani Souza, que é uma das cabeleireiras lá do Todo Black Power.
Então a gente consegue fazer essa interligação também nas redes sociais. E aí lá eu marco todo o Black Power, eu marco a cabeleireira e acaba que soma, né? Soma o público. Quem não conhece, corre lá para conhecer. Também é interessante essa parceria. Nas palestras também, né? Como agora vocês estão vendo. E nem sempre falando desse assunto de inteligência compartilhada, assim. Como a gente divide muitas opiniões semelhantes, assim, a gente troca muito, a gente tem muito a somar. Então, por exemplo, às vezes eu vou dar... Acaba que hoje eu dou palestras, por exemplo, sobre comunicação, sobre marketing, que é uma coisa que eu aprendi muito com a Sandrinha, que se não fosse pelo nosso compartilhamento, eu não tinha conhecimento. E ela a mesma coisa com a questão de gestão de empresas, consultoria para empreendedores, assim. Então a gente soma num nível que a gente até brinca, assim, que é possível que uma apresente a empresa da outra, assim, se for necessário. E aí o Dandara tem que ir lá fazer uma palestra para apresentar todo o Black Power. Eu falei, meu Deus, quem que eu vou mandar? Eu mando Sandrinha, gente, tranquilo, que ela vai falar da empresa certinho, assim. E vice-versa. Inclusive já teve vezes de eu montar um slide e assim, ela ia dar palestra, eu montar o slide, chegar lá, ligar na hora e ela subir no palco na hora, não dava tempo e foi abrindo o slide, ela foi falando, tipo assim, é o que eu coloquei lá, ela só olhou e foi falando e deu certo. De tanta sintonia que existe, né? E os eventos, né, gente? É isso, falar dos eventos também um pouquinho, né? Isso aí lá foi no dia do Pantera Negra também. Foi lindo, gente, não. Esse evento foi... O Encontro de Modelos Negros também, que é um projeto da Niari que a gente agora está fazendo em parceria. Então a gente conversa sobre o mercado da moda, né, para os modelos negros, assim, são várias discussões, assim, que se eu for entrar em detalhes aqui agora, é mais uma outra palestra. Muito interessante esse encontro que a gente faz. E aí, quase acabando. O que queremos? O que nós queremos? E aí a gente acaba com essa reflexão pra gente parar e pensar um pouquinho. Ah, mas o mundo tá assim, assim, essa gente. Não, é o que você quer. Acredite, a sua empresa é você quem cria ela. São os valores da sua empresa, é você quem dita os valores da sua empresa. Nós, quando assumimos o papel de empreendedor, de afroempreendedor, a gente assume as rédeas de uma parcela do mercado muito importante. E se a gente está aqui estudando nessa conferência, eu acredito que são somente os afroempreendedores que estão realmente comprometidos com a importância que tem para essa causa, sabe? Todas as pessoas que estão aqui nos assistindo entendem do que a gente está falando, do que significa tomar esse poder, desse empoderamento econômico, inclusive, que é muito necessário para o nosso povo. Então, pense, agora é você quem está no controle, é você quem está ditando as regras do jogo, a empresa é sua, você é capaz de poder ditar os valores que você quer seguir. E aí eu finalizo com a frase: seja presença consciente do espaço em que você está inserido. Tenha ciência desse espaço. Principalmente se você é uma pessoa negra e você está inserido no espaço. Você pode transformar aquele espaço, você pode trazer consciência negra para aquele espaço. A gente diversidade, a gente tem que fazer diferente, gente. A gente tem como a gente fazer diferente, porque nós estamos começando, é um negócio nosso, é um negócio de preto mesmo, é um negócio que a gente tem que trazer as nossas raízes das nossas ancestrais, daquelas pessoas que vieram antes de nós, que lutaram tanto pra gente estar aqui hoje, inclusive, falando sobre esse assunto, né? Antes a gente tinha que falar, e hoje, assim, às vezes a gente tem que falar muito ainda, mas antes, o primordial era falar sobre a sobrevivência na parte de alimentação. Hoje a gente já tá aqui falando sobre a gente ser empresário, ser dono do nosso negócio. Quer dizer que houve um avanço, e se houve um avanço é porque muitas pessoas caminharam, sofreram, morreram, correram atrás para a gente estar aqui hoje. Então, não que você vai ficar o tempo todo na sua empresa, sou preto, não sei o que, tal, falar do racismo toda hora, não, mas
tenha consciência do que é que está acontecendo, observe ao seu redor, observe quantos negros estão nos espaços que você está ocupando. A gente sempre procura para trabalhar nas nossas empresas, assim, os parceiros, que sejam os terceirizados, a gente sempre procura pessoas que tenham a ver com pelo menos com a filosofia da nossa empresa. A gente quer trazer essa consciência, inclusive, em toda a onda, ao todo o redor da nossa empresa. A gente procura fazer isso, assim, da melhor maneira possível. Assim, eu até acredito que a gente está conseguindo, tá? Então, vamos ser parceiros, vamos caminhar juntos, porque essa é a nossa premissa. E é possível, gente. Fiquem com essa mensagem. É possível. É isso. Wakanda. Wakanda Forever. Muito obrigada, viu, Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, eu gostei.